sugestão interessante para a sua vida. Faça você mesmo, é isso aí. No mundo agitado de hoje, onde tudo que a gente compra é industrializado, o artesanal, infelizmente, tem ficado de lado. E é por isso que a gente convidou alguns monitores para ensinar passo a passo como fazer alguns objetos, como bordado, brinquedos e até mesmo mosaico, que dá para fazer com toda a família. Confere com a gente. Vamos começar pela arte em mosaico e para essa tarefa pedimos ajuda à recriadora e psicóloga Cristiane. Você mesmo fazer alguma coisa é bem mais complicado do que já comprar pronto, não é mesmo? É a nossa tendência de hoje, é bem mais prático, mas hoje nós vamos aprender algo que é bem simples e qualquer pessoa pode fazer em casa, até mesmo uma criança. Mas eu vou conversar aqui com a Cristiane, que é psicóloga e também monitora de um espaço lúdico e de artesanato aqui em um shopping em Belo Horizonte. Cris, fala um pouquinho pra gente, qual a importância que você vê de ensinar para as pessoas, principalmente as crianças, né, que elas podem fazer também os brinquedos, elas mesmas podem confeccionar? As crianças hoje têm um contato maior com o mundo eletrônico, as artes estão ficando um pouco esquecidas. Então o interesse é realmente resgatar essa relação com a arte, né? Usando materiais simples, a criança vai ter um raciocínio lógico diferente, uma coordenação motora melhor, vai ter uma relação bacana com as cores, com a arte. Como é quando elas chegam aqui? A reação delas, o que você percebe? Primeiro eu não vou conseguir, mas aí de passo a passo, as crianças vendo que não é tão complicado assim, que a gente consegue fazer, aí as crianças se jogam, elas adoram. E depois quando vem o resultado? É melhor ainda, e ficam todos orgulhosos mostrando que eu que fiz, olha eu que fiz, então é muito bacana. O trabalho com mosaico não é nada fácil. Exige técnica, precisão, talento e muita paciência. Mas hoje vamos dar uma receita básica e simples de mosaico que vai ajudar a ampliar o acervo de criatividade das crianças, além de colaborar também na melhora da coordenação motora. Vamos lá? A gente escolheu o tema que represente Belo Horizonte. E um lugar bacana que representa Belo Horizonte é a Igrejinha da Pampulha, e as crianças conhecem e gostam. Mas em casa as crianças podem fazer do que mais gostar, a figura de um desenho preferido, né? Aí vai da criatividade de cada um. Aí vai da criatividade de cada um. Maravilha. Então, para início de conversa, que material a gente vai precisar? Primeiramente, a gente vai precisar de uma folha de papel simples. Aqui hoje a gente está usando uma com uma gramatura um pouco maior, porque leva cola, aí o papel fica mais estruturado, fica bacana. Então, uma folha de papel branca, uma chapa de radiografia antiga, que não se usa mais, que a gente fez o desenho da Igrejinha da Pampulha, mas que aí a criança pode fazer o desenho que ela mais gostar. O lápis para fazer o contorno da igrejinha, lápis de cor para a gente enfeitar depois, e o mosaico, que no caso a gente escolheu o EVA. Mas a criança pode fazer também com papel picado, com pedacinhos de azulejo, o que for de mais fácil acesso para ela. Primeiramente a criança vai fazer o contorno com lápis, só para ter o molde do desenho que a gente escolheu. Então a criança vai fazer o contorno, ótimo para coordenação motora, a paciência que as crianças às vezes hoje não têm tanta. Fica a dica aí para os pais, né? Treinar a paciência dos filhos. Feito o contorno, a criança vai customizar do jeito que ela achar mais bonito. Fazer um chão de mato, fazer o sol no fundo, ou não, deixar o fundo branco mesmo, porque a intenção aqui é valorizar o mosaico, e o desenho acaba valorizando mesmo. Feita essa etapa, a gente vai passar a cola no desenho que a gente fez a partir do molde, espalhar a cola e vir com os pedacinhos que ela escolher. No nosso caso, o EVA. E colando EVA por EVA dentro da figura que ela desenhou. Uma dica bacana para o mosaico é deixar as pecinhas bem pertinhos uma da outra, que aí o desenho fica mais bonito. Então, se a criança colou e viu que vai ter uma pecinha que não cabe, também ela pode fazer um acabamento com a tesoura, tirar um pedacinho,
e deixar do jeito que ela gostar mesmo. Aí é só deixar a criatividade rolar e fazer um fundo bacana que o desenho fica bonito. E ainda pode pendurar no quarto. A gente colocou uma fitinha que se a criança quiser pendurar na porta, quiser pendurar no quarto. É a obra de arte dela, né? É a obra de arte que ela mesma construiu. Olha que bacana, gente. Tá aí uma excelente dica para os pais, seja em época de férias, seja em época escolar, uma atividade excelente para os filhos, né? É gostoso a gente fazer, ter esse prazer daquela obra de arte ou até alguma coisa que é utilitária mesmo para você usar em casa, saber que você mesmo confeccionou. Fica a dica, hein? E agora vamos até o Museu dos Brinquedos em Belo Horizonte. Aqui a monitora Jéssica Moura vai nos ajudar com o passo a passo de alguns brinquedos, bem conhecidos por todos. Nessa era em que vivemos, onde o consumo de produtos eletrônicos e industrializados é o maior de todos os tempos, o criar tem ficado de lado, o que tem gerado uma sociedade mais acomodada e com valores descartáveis. Bom, o brinquedo hoje, né, ele se tornou uma coisa que você tem, quebra, é substituído. E perdeu aqueles valores de fazer, de você mesmo criar as coisas, de trabalhar a sua criatividade, trabalhar a sua coordenação motora. A gente percebe que as crianças hoje têm muitas dificuldades motoras, porque não trabalham com papel, com a criação desde muito novas, né, algumas. E isso é a importância também desse brinquedo, que aí você criando o seu próprio brinquedo, fazendo o seu próprio brinquedo, além do valor, né, que você vai atribuir a ele, tanto sentimentalmente como de algo que você fez, você ainda tem o desenvolvimento cada vez maior da sua coordenação motora, da sua intelectualidade, da sua criatividade, o estímulo e até quando é feito com os pais e com a família, é promover também esse trabalho em equipe, esse encontro, esse momento familiar que é muito gostoso. Nessa mini oficina vamos fazer um peão, uma peteca e um girocóptero com materiais recicláveis. Vamos começar? Bom, primeiramente a gente vai fazer um pirocóptero. Ele é feito com materiais muito simples, né? A gente está aqui com um palito de churrasco, né? Que ele está cortado ao meio. A gente vai usar também o papel cartão. Ele foi cortado em tiras, porque atrás a gente fez um desenho com o molde do pirocóptero, que a gente vai cortar daqui a pouco. Então a gente também vai precisar da tesoura e do durex colorido para a gente finalizar e dar um efeito nele também. Bom, a gente vai fazer um molde, mais ou menos desse tipo, viu, no papel, com esses cortes no meio. E aí a gente vai cortar, pegar a tesourinha e cortar em volta dele. Cortar somente em volta. Não pode cortar no meio, que esse meio vai ser as dobras do nosso pirocóptero. E aí a gente vai cortando em volta dele todinho, tentando cortar o mais certinho dentro da linha possível. Bom, cortamos. A gente vai agora fazer a dobra dessas linhas. Uma dobra para dentro e a outra para fora. Dessa forma assim. Para fechar o nosso pirocóptero, para ele não ficar abrindo, a gente vai usar o durex. E aí a gente vai pegar o durex, vai usar um pedacinho dele para cortar, para fechar o pirocóptero. A gente cortou e assim a gente fecha ele aqui. Assim. Fechando o pirocóptero, para a gente colocar o palito nele, aí a gente pode usar a tesourinha. Do lado que não tem a cor dele total, tá vendo? Que as asinhas está sem cor. A gente vai colocar ele numa base, né? Na mesa e vai colocar a ponta da tesourinha. A gente vai dar alguns giros para formar um buraquinho. E aí, usando o palitinho e a ponta dele, a gente vai forçar ele para dentro. Chegou lá dentro, tá pronto o nosso pirocóptero. E aí é só girar e brincar com ele. Gostaram?
Mas aí vai outra sugestão para atiçar a criatividade e criar um ambiente de lazer e diversão. Agora a gente vai fazer um peão de jornal. Ele é um dos mais simples que a gente tem. A gente vai usar jornal, palito de churrasco também cortado ao meio, e o durex colorido. Para fazer esses tubinhos de jornal, a gente vai usar uma folha inteira, né? Aqui a gente está usando uma parte só daquela folha grande. E aí a gente vai dobrando a ponta dela, a gente vai começando a fazer os tubinhos. E vai enrolando ele até o final. A gente enrola ele todo. Chegando no final, a gente vai colocar o durex para fechar, né? Para ele não abrir. E aí tá pronto o nosso tubinho. Com o tubinho, a gente vai começar a fazer a parte principal do peão. Primeiro a gente vai amassar ele com cuidado para não rasgar o jornal. A gente vai amassar. A gente costuma auxiliar as crianças a fazer uma tesourinha com os dedos, né, para eles entenderem, e colocar a ponta do jornal e aí enrolar nos dois dedos. A gente está fazendo isso para que fique mais fácil de moldar o peão no final. A gente vai enrolar nos dois dedinhos, deixar alguns minutinhos e aí solta. Quando a gente soltar, o jornal ele vai estar mais para dentro. Quanto mais tempo a gente deixar, mais para dentro ele vai estar. E aí a gente vai tirar um pedaço do durex, de qualquer cor, porque essa cor não vai aparecer agora, e vai colocar na ponta do jornal, sempre sobrando um pedacinho de durex e com a cola para baixo. A gente brinca com as crianças que fica parecendo uma linguinha. Depois a gente vai pegar o palitinho. No palito, o mais importante pra gente é a ponta, que é a ponta do nosso peão. Então a gente vai cobrir ele com os dedinhos para não colocar o jornal em cima da ponta. Mas o jornal ele tem que ficar perto, porque se ele ficar muito longe, ele não roda bem. Então a gente dá um espaço de um dedinho para não ficar muito em cima da ponta e começa a colocar o durex. Colocando o durex, a gente vai enrolar o jornal. Tem que ser bem forte, bem firmezinho, principalmente no começo, para o peão rodar bacana, ficar bem bonito. E aí depois a gente vai enrolando um por cima do outro, igual eu estou fazendo aqui, até o final do jornal. E aí a gente enrola ele todo. A gente vai enrolando. Chegou no final dele, quando a gente terminou de enrolar, a gente vai cobrir com o durex. Bom, então a gente vai passar em volta dele todo, tá? Pode usar várias cores, mais de uma cor, dá um efeito muito legal. Aí fica de acordo com a criatividade de cada um. A gente corta com a tesoura e aí vamos ver se ele vai funcionar agora girando ele. Uma dica para girar: segura sempre com as duas mãozinhas, nunca muito próximo da base do peão. Uma vai para trás, a outra volta rápido para frente. Tá pronto o nosso peão. E para finalizar, um brinquedo tipicamente brasileiro. Bom, agora a gente vai falar de peteca. Peteca é um brinquedo muito importante pra gente, porque ele é 100% brasileiro. Ele foi criado primeiramente aqui no Brasil pelos índios brasileiros há muitos anos atrás, antes mesmo da descoberta do Brasil. E aí, como ele é um brinquedo nosso, 100% brasileiro, é um dos brinquedos que a gente mais faz aqui no Museu dos Brinquedos e as crianças gostam muito. Para os materiais, a gente vai usar o jornal, ele está cortado aqui em uma espécie de quadrado, né? Sabe o jornal maior, aquelas folhas maiores, a gente cortou elas ao meio, tá? Para dar o espaço que a gente quer. E aqui a gente está usando também papel crepom, que a gente cortou também no formato especial. Durex e a tesourinha. Bom, a peteca, a gente vai usar 3 folhinhas de jornal, tá? Cortadas nesse formato, né, que é quase um quadradinho. E a primeira folha, a gente vai fazer uma bolinha bem pequenininha com ela. Amassar e fazer uma bolinha. Depois, na segunda folha, a gente vai colocar a bolinha no meio e vir amassando ela de novo, para formar uma bola um pouquinho maior. Essa daqui é a base, né, da nossa petequinha, onde a gente vai bater ela. Na terceira folha, a gente não vai amassar. A gente vai colocar no meio de novo. Só que dessa vez a gente vai subir
o jornal, formando um ovinho de Páscoa. Para as crianças, para ficar mais fácil, a gente costuma fazer assim, ó. Faz igual uma cortininha, igual uma balancinha. E aí segura a bolinha e só sobe as outras pontas do jornal e segura no meio, pra ficar a base dela, parecendo um ovinho de Páscoa. A gente dá a dica de nunca girar a peteca, senão o jornal rasga, tá bom? Agora a gente vai deixar ela um pouquinho de lado para mexer com o crepom. O crepom, a gente dobrou ele, abriu ele todo, dobrou ele em 3 partes e aí depois a gente dobrou no meio e fez esse corte assim, ó, em forma de U para cima, que deu esse efeito aqui, tá? A gente sempre trabalha com 2 cores. Então a gente abre ele, coloca uma cor por cima da outra, igual tá aqui. E agora a gente vai dobrar no meio. A gente dobra bem no meio certinho, passa a mãozinha para a dobra ficar. Depois a gente tira a folhinha de dentro uma da outra e forma uma cruzinha. A cruzinha é melhor porque aí a cor fica certinha de um lado e do outro da peteca. Agora a gente vai pegar de novo a nossa petequinha de jornal e vai colocar no meio, que agora a gente vai colorir ela. A gente começa subindo a corzinha que está embaixo, no meu caso aqui é a rosa. Então a gente vai pegar essa corzinha, vai subir e segurar no meio. Mesma coisa dos 2 lados, subir e segura no meio. E depois com a outra cor, que é o roxo. Sobe e segura no meio. A gente segurou no meio e marcou o meiozinho dela, aí a gente vai vir com o durex e vai passar ele no meio, marcando a peteca. A gente pode dar 2 voltas com ele, bem firmes, para a peteca ficar bem presa. E aí, corta com a tesoura. Agora, para a gente finalizar a nossa peteca, são 2 passos muito importantes. A petequinha, ela não é redonda, né? Ela é achatadinha, para ela ficar cada vez mais fácil de ficar em pé e até de bater. Então, a gente pode fazer na mesa, apertar ela na mesa, ou fazer assim com os dedinhos em cima dela, para dar uma achatadinha na bundinha da peteca, tá bom? E para ela ficar mais bonita, a gente vai aproveitar as folhinhas que a gente dobrou e vai abrir. Eu dou sempre a dica de abrir ela e empurrar para trás, que aí as folhinhas vão ficar para cima. A gente vai abrir as peninhas dela e ela vai ficar parecendo uma florzinha, para ela ficar mais bonita e mais colorida. E aí ela fica parecendo uma florzinha. Tá pronta a nossa peteca. Enquanto a criançada brinca, segue aí outra dica. Faça você mesmo um belo bordado. Nessa oficina para adultos encontramos a Geninha, uma bordadeira de mão cheia que faz belos trabalhos com linha e agulha. E entre um bate-papo e outro com as colegas, ela também concorda que exercitar a mente nesse minucioso trabalho é muito importante para a saúde e para a alma. Eu acho muito importante a criação, porque não é só para ficar uma peça diferente, mas é porque ao criar, eu entendo que é um esforço que a pessoa faz para vencer problemas internos, tá? É comum a gente trabalhando com as alunas, a gente vê pessoas que não conseguem de jeito nenhum sair de um tipo só de trabalho, sabe? Não se abre, não conversa. E à medida que vai criando, vai participando mais, aí a vida da pessoa muda. Então ela vence obstáculos, sabe? Vence barreiras, problemas e vão solucionando. O nome da etiqueta de Geninha vem da história de uma mulher autêntica que ela conheceu em Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu lembrei quando eu era criança, em Sete Lagoas, tinha uma andarilha que me chamava muita atenção. Ela erguia sozinha e andava, tudo que ela achava que era bonito, ela se enfeitava. E então ela vivia pendurada de rendas, flores, ponto russo, lenços, cores, fios, punha no cabelo,
o que ela achava que devia ser no cabelo, punha na roupa, pregava, e ela chamava atenção com isso. E eu achava bonito ver uma pessoa fazer isso assim, fugir aos padrões normais, né? Então, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu pensei no nome dela, para valorizar, sabe? Eu procurei saber a história dela e fiz a etiqueta com o nome dela, Maria Bordado. Bom, vamos então aprender algumas dicas de um bordado simples para tentar fazer em casa. E a gente está muito voltado para escrever histórias, palavras, frases e trabalhar em cima disso. O tempo vai ser muito pouco, mas nós vamos tentar, com um ponto bem fácil, a gente escrever o que está escrito aí no papel, sabe? Escrevendo a vida com a ponta da agulha. E depois, se der tempo, nós vamos fazer um desenho aqui em cima e colocar cores ao gosto de cada um, bem livre, sabe? Eu pensei até num sol, mas fica à vontade. Mas então, gente, é usando uma linha comum, né, média, não é nem muito grossa nem muito fina, cores variadas, a agulha e um pano que é o pano mais simples e básico que a gente tem, que é o americano cru, né? O ponto que nós vamos fazer aqui hoje, eu pensei no alinhavo, porque o alinhavo é o mais fácil, mas eu acho que aqui a turma vai dar conta de pegar o ponto haste. Vocês dão conta, não dão? Ou então o ponto atrás, vai ficar mais elaborado um pouquinho. Olha, esse ponto é laçadinha que ele chama. Se é para a gente fazer folhas, se é para fazer flores. Aí, ó. Prende essa laçadinha aqui do lado de fora. A gente pode fazer uma árvore cheia de laçadinha, pode fazer a mesma árvore cheia de flor, também feito com laçadinho. Nós vamos fazer o ponto atrás. Com uma mão, um dedo, a gente prende a linha. E com o outro, a gente volta atrás e a mesma distância para frente. Esse ponto é companheiro desse aqui, esse chama ponto haste, esse ponto atrás. O avesso do ponto atrás é parecido com o ponto haste. Para a gente ver se está certo, é só olhar o avesso. Agora, o ponto haste, o avesso dele é igualzinho esse ponto atrás. A gente segura sempre a linha por um lado, pelo mesmo lado, dá o ponto voltando aqui onde terminou. Chama ponto haste. Agora nós vamos ver o avesso do ponto haste. Aí, ó, é igualzinho o ponto atrás. Se não tiver assim, tá errado.
E aí, gostaram? Deu para anotar passo a passo tudo certinho? Então em breve teremos outros programas Faça Você Mesmo, com opções de receitas passo a passo fáceis de fazer, que vai nos estimular a aproveitar o nosso tempo com tudo que contém amor. O artesanal é mais demorado? Pode até ser, mas não seja refém do tempo e nem da rotina. E faça você mesmo em Deus o seu próprio caminho. E se você tem alguma curiosidade para mostrar da sua cidade, então entre em contato conosco. Nosso e-mail é peloscaminhosdafé@cançãonova.com. Obrigada por sua companhia, um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.